Salve galera, bom dia. Trouxe aqui o tomuzão Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia para mostrar um conteúdo para vocês para a gente trocar esse XP. Se a gente abrir a Cyclopedia aqui no índice dela, ó, vamos abrir aqui no índice para mostrar um conteúdo que eu ainda não abordei bem aqui. Eu vou dar um zoom aqui para a gente olhar, olha só. Se a gente olhar aqui tem um capítulo 9, tá vendo? Ó? Batalha em massa, combate em massa. 117. Eu vou lá na página 117 para a gente trocar esse XP. Olha que legal, e para a gente entender o objetivo do vídeo, de onde veio isso, né? De onde surgiu esse tipo de ideia, que é você levar o Dungeons and Dragons de volta aos Wargames, na minha análise, né? Então você tem aqui, ó, 117, ó, batalha em massa, tá vendo? Combate em massa. E você tem na Cyclopedia uma série de estruturas dentro desse capítulo 9, né? Capítulo 9, que é o combate em massa. Estruturas para você usar máquinas de guerra, como você fazer isso, né? Como isso funciona. Que tem inclusive essa arte, vou dar um zoom aqui de novo, ó, que eu acho bem legal, né? É uma arte de batalha em massa num campo aberto, tá vendo? Tem pessoas observando aqui, ó, parece um conjurador olhando o que vai rolar nessa guerra, né? Nesse conflito por um domínio. E como abordar isso, né? Como abordar esse tipo de coisa em jogo? O Dungeons and Dragons, nesse capítulo da Cyclopedia, ele tem ferramentas para levar o nosso jogo de volta às raízes de uma batalha em massa, de um combate em massa que vem do chassi lá dos wargames dos anos 60 e anos 70, que eram muito comuns, de onde o D&D surgiu, né? E isso aqui, essa estrutura, ela veio da caixa Companion da série do Frank Mentzer, porque a Cyclopedia é um compilado dessa estrutura, então eu não vou falar aqui sobre essas regras em si, não é o objetivo do vídeo, né? Mas aqui tem toda a estrutura para você fazer batalhas em massa, com as regrinhas disso, de você avaliar a fadiga, o local, o tipo de terreno, como isso pode influenciar, se você tiver mago no meio, como você pode abordar isso, e de onde isso veio? Isso veio do material da caixa Companion que abordava isso. Das caixas, da experiência em caixas do Frank Mentzer, que veio anteriormente lá do D&D original. E é esse o objetivo do vídeo. Eu vou mostrar aqui, se a gente abrir a nossa caixa do D&D original, ele tem 3 volumes, né, a caixa básica, que são esses 3 livretos aqui, ó. O Many Magic, já apresentei tudo aqui, né, o Monsters e Treasury e o The Underworld Wilderness Adventures. Mas eles têm suplementos, né, os suplementos são o Greyhawk Suplemento 1, todos já resenhei aqui no canal. Blackmoor, Suplemento 2, Eldritch Wizardry, Suplemento 3, e o Gods, Demigods e Heroes, Suplemento 4. Só que existe um suplemento, que é esse aqui, ó, que eu não tinha resenhado, que é o Swords and Spells. E ele é o avô do conteúdo que tem na Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia, que eu mostrei aqui, porque ele é o pai da estrutura que foi para a caixa Companion do Frank Mentzer. E é essa a abordagem do nosso vídeo hoje. É sobre isso que eu vou mostrar um pouquinho desse material, que é um fanzine, mas que serviu como base estrutural para as regras de combate em massa que você encontra na Cyclopedia. E aqui, ó, aqui esse material, então, ele é um material, ó, para uso no Dungeons and Dragons. E qual que é a estrutura dele? Você levar a sua escala de 1 para 10. Então, se você pegar a ideia... Olha que legal, cara. Legal entender essa história, né? A ideia do Dungeons and Dragons foi sair da estrutura de Wargames, né? O Chainmail já abordava isso. Você sair da estrutura de Wargames e unificar, né? Ter uma unidade. Unificar não, e ter uma unidade para jogar. Então eu quero jogar com esse anãozinho aqui. Ele é a minha unidade. Eu vou customizar, personalizar a minha miniatura, o meu jogo. O Chainmail já tinha essa abordagem. O Arneson pegou essa proposta e começou a estruturar as regras do Chainmail para o seu Blackmoor, né? De você começar a controlar um personagem livre do tabuleiro, explorando e navegando por aí pelo mundo. O que o suplemento Swords and Spell faz? Ele pega essas unidades e empacota de novo para você voltar a jogar em escalas de até 10 unidades. Ao invés de ele valer 1, ele vale 10 personagens, né? Então esse é um material
que vem de autoria do Gygax, que ele dedica a todo o conteúdo anterior, presente e futuro de espada e feitiçaria, mas é um material que foi desenvolvido pelo Arneson e o Kuntz, né? Eles desenvolveram isso a partir do chainmail. Então, se você pegar isso aqui, foi um material publicado em 1976, tá vendo? Se você pegar o foreword do Tim Kask, ele comenta nesse foreword exatamente isso, que a ideia é você manter a estrutura do D&D, mas de certa forma esse material ser um material avançado do chainmail. Se o chainmail veio dos wargames e transformaram em unidades, e o chainmail foi um dos principais, ou está entre os suportes do Dungeons & Dragons, agora o Dungeons & Dragons vira uma base para você jogar um wargame, né? Resumidamente é isso. E ele comenta aqui, ó, olha que legal, isso aqui ele comenta assim que, lembrando que o D&D, né, o set do Dungeons & Dragons, lembrando que isso é D&D, e como todo D&D, né, como um Dungeons & Dragons, ele está subjugado ao veto, né, às decisões, interpretações e autoridade do Dungeon Master. Isso aqui, eu entendo, que é uma forma embrionária, uma forma ainda inocente de tentar entender o conceito de regras sobre ferramentas, né? Lá nos anos 70. Eu não consigo olhar para isso aqui e achar que tem raiz autoritária, que é um incentivo a um mestre tirânico que quer, de forma dracônica, governar a sua mesa. Eu não penso assim. Eu tento entender que a proposta deles era exatamente algo que foi se maturando ao longo do hobby para entender regras planejadas como ferramentas para darem suporte à lógica ficcional. Então é a ficção que manda e a regra vem a reboque. É mais ou menos isso que eu entendo desse tipo de afirmação que vem em todos os materiais do D&Dzinho Zero, né? Beleza, isto dito, ele começa aqui, aí tem a introdução do próprio autor, né, do material, que é um pouco do que eu falei aqui, e aí ele apresenta a escala, ó. A escala dele é de 1 para 10 a base, né, embora você possa fazer alterações. O turno é 2 minutos. E 1 polegada, quando você tem essas duas vírgulas em cima do 1, é um símbolozinho para significar polegada, que é mais ou menos 2,5 centímetros. Significa que no seu mapa de batalha, né, no seu ambiente de batalha, 1 polegada vai significar 10 jardas. Tá? Essa é a abordagem para esse material. Aí ele traz a regra para montar, né? Miniaturas montadas, então tem de tudo aqui, kobolds, tá vendo? Tudo fantástico, goblin, gnomo, orc, aí vai crescendo o tamanho, né? Gnoll, hobgoblin, bugbear, tá vendo? Gárgula, e aí ele vai, ogro, né? Ele vai crescendo o tamanho e o tipo de arma ele também aborda aqui, os tipos de arma que você vai usar. É um material fanzine, tá, gente? Por isso que ele foi revisado na caixa compêndio e depois foi na enciclopédia atualizado. Mas ele traz uma regra de turno, a sequência do turno, né? A sequência geral, para organizar de maneira procedural, que tem muito interação com o D&D clássico, que é a proposta de você jogar a iniciativa pro lado. Joga um D6 cada lado, um D6 contra um D6. Quem ganhar de primeira, aí tem um procedimento aqui. Aí ele traz a regra de movimento que interage com isso aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui ele traz a regra de organização. Se você tem um inimigo, aí você está de frente para ele, e essas unidades podem estar de forma massiva, tá vendo? Uma do lado da outra, elas podem estar organizadas em colunas, elas podem estar em outros tipos de coluna em massa, né? Ou coluna. Então essas organizações vão interferir no tipo de movimento, que é o que ele mostra aqui, né? É a regrinha que interage lá com o tipo de movimento. Ele traz também o tipo de terreno. Se você estiver lutando, por exemplo, em áreas de pântano, alagados, em planícies, em região com atravessar um rio, como funciona isso, né? Como funciona o movimento nos ambientes de terreno. Que ele até apresenta aqui um mapa, aqui para frente. Ele tem um exemplo de uma batalha, eu vou antecipar aqui só para ilustrar. Ó. Ele tem um exemplo de um campo de batalha, ó, em que você tem um rio, tem florestas, e uma das tropas está em volta das florestas, algumas até escondidas, outras não, e tropa pode estar do lado de cá do rio. E aí como que interfere esse tipo de movimento numa batalha em massa, né? Beleza, voltando aqui, ele também apresenta a ideia de criaturas muito grandes, né? Olha lá, um gigante, por exemplo, ele traz na nota. Ele ignoraria a dificuldade de terreno, né? Olha que arte cômica, cara, eu acho muito engraçado, o gigantão atropelando as barricadas ali, o cara apavorado com o arco dele sendo pisoteado.
Mas beleza, ele traz um pouco disso, né? A regra de formação, ele vai abordando tudo uma estrutura de wargame, tá? Que não é a abordagem que eu acho mais legal. Para falar a verdade, eu estou apresentando isso aqui para vocês como um XP. Eu já usei essas regras de batalha em massa e hoje eu prefiro mais você pensar dentro dessa batalha em ambientes para que os personagens possam atuar. Por exemplo, ele traz aqui uma coisa que eu acho muito legal. Aqui ele traz só para ilustrar, né? A regra de como funcionaria os projéteis, né? Arcos e tudo. Olha que legal a artinha dele ganhando cobertura, né? Uma coisa legal também, né? Arqueiros tentando ganhar vantagem ficcional, estão usando barricadas, né? Lanças para evitar carga contra ele. E aí ele tá atirando, se vier alguma carga, ele tem tempo para se retirar, para fugir. Mas tem uma abordagem aqui. Primeiro, a magia, tá? Ele traz as regrinhas, já no D&D original, de como a magia poderia influenciar na batalha em massa, que é uma coisa que sempre gera conflito quando você vai abordar batalha em massa, porque apesar do sistema tentar abordar, é muito difícil você abordar grande escala, porque tem magia, aconteceu na nossa mesa na época, eu não me lembro se era a terceira ou quarta edição, mas que a gente estava abordando grandes batalhas em massa em nível alto, e um mago, ele faz uma muralha de gelo ou de fogo, por exemplo, que pega dezenas de unidades, né, de pessoas. E como você vai mudar a escala? Aí você vai para a escala pequena, volta na escala grande, isso fica muito confuso. Então, hoje, eu prefiro não passar a escala para transformar o jogo em um wargame, e eu prefiro, na verdade, transformar o ambiente de uma guerra como um bioma. E dentro dele tem aventuras, né? Que você pode interferir num líder que tem moral alto, numa área de defesa, em pegar um ícone, um artefato que está no meio da batalha sendo usado para dominar, sei lá, criaturas. Eu acho mais legal abordar assim do que ficar fazendo as guerras em massa, que eu já fiz algumas vezes e achei cansativo, né? Então hoje eu não curto mais abordar a guerra em massa, que eu acho que você sai do RPG para um wargame. E eu prefiro, não tem problema nenhum quem queira fazer, né? Mas hoje eu prefiro criar ambientes dentro de uma batalha em massa. Vou falar ainda mais sobre isso em outros vídeos, tá? Mas olha lá, Brief Weapon, como você abordaria a baforada de um dragão em cima de uma guerra, né? Aí tem um dragãozinho aqui minúsculo, mas imagina como no Game of Thrones, o Drogon, né? Baforando dezenas de unidades. E aí, olha que legal, tem muito XP aqui interessante. Por exemplo, ele traz a proposta de balista, catapulta, trebuchet, tudo isso está incluso na salvaguarda contra a morte, que tem muito a ver com a ideia de você usar os pontos de vida, né, os hit points, que seriam pontos de acerto ou pontos de combate, como ferramenta. Então você tomar uma balistada na barriga, isso não é dano, é salve ou morra. Se um trebuchet cai uma pedra na sua cabeça, não tem dano, você não vai abordar dano, ataque contra CA e dano. A ferramenta que ele escolhe nesse material é você fazer uma salvaguarda ou morra. E aí você pode fazer destrinchadas em cima disso, né? Se você falhar, você fica com lesões graves, e se você falhar por mais de 5, morre. É uma forma diferente de pensar nessas ferramentas, né, que eu gosto mais. Então eu estou tendenciado a pensar nessas armas de grande alcance, de grande impacto, né, como balista, catapulta, e não aplicar dano, né, a não ser que fosse contra criaturas grandes. Se for contra um dragão, beleza, um gigante, ok. Mas se a diferença de tamanho for muito grande, criaturas médias ou pequenas, é salve ou morra. Talvez é uma abordagem interessante, vou pensar mais sobre isso, mas eu gostei dessa ideia, né? Aí, outra coisa também que ele traz aqui é a diferença de armas, né, numa batalha, pensando no alcance. Alguém que tem uma arma grande, ele tem um alcance melhor, é um reach, tá vendo? Ele tem um alcance melhor do que a arma pequena. Isso eu já tenho explorado no próprio Combat Full da nossa mesa. Se você tá com uma faquinha pequena vindo para cima de um cara que tem arma grande, qual é a vantagem ficcional? Ele, na verdade, te ameaça primeiro, então não tem iniciativa. Ele tá com a arma, ele tem o alcance, ele tem a vantagem da distância. Se você fala, não, mas eu quero ir sambando, tentando esquivar da espada, ganhando alcance para chegar nele, aí ele vai te atacar primeiro. Mas se ele errar, dependendo do que acontecer, você colou, engajou nele, aí ele não consegue nem mais usar essa arma grande contra você, porque vocês estão engajados. Isso você vai construindo na ficção, né? De repente ele tem que sacar uma faquinha que está na perna. São abordagens que interagem com o que eu já venho abordando na mesa, que eu acho super legal. O que mais eu posso falar daqui, né? Unidades especiais. Vamos ver o que mais ele aborda aqui.
Aí ele traz coisas, né? Óleo, uso de óleo, por exemplo. Óleo, se você estiver usando, aqui ó, unidades fortificadas, né? Isso aqui é legal também. Se você estiver atacando unidades fortificadas, ao invés de ser uma batalha em campo aberto, você está invadindo um castelo, invadindo um bastião, invadindo uma muralha. Aí as unidades podem usar coisa. Como é que funcionaria? Coberturas, as máquinas de defesa, né? Você usar óleo fervente ou pedras sobre os alvos, né? Ele vai trazendo aqui um XP sobre isso, né? As tabelas de combate, os ajustes casuais, né? Que vão sendo momentâneos, vão se alterando. Aí aqui ele traz uma arte que ilustra um pouco do que eu falei, ó. É bem complexo você ficar pensando em magia de uma unidade para unidades de alta escala, porque tem muito impacto grande em magia de alto nível. Mas enfim, eles tentam abordar, né? Aí as matrizes das artes, que legal. Os orcs com cara de porco, que eu acho super legal. Que mais? Classe de armadura. Aí no final ele traz aqui um apêndice para você construir unidades de combate, que é bem a pegada de Wargame. Ele te dá o número de pontos, te dá o quanto custa esses pontos, né? Se você quiser, desde soldados despreparados até guardas de elite, quanto custa, tipo de arma, de armadura que eles vão usar, né? Se eles vão ter efeitos especiais, se você vai ter arma especial, montaria, voadora, né? Grifo, essas coisas. Você vai custando um ponto e você vai construindo o seu exército. Aí ele traz até um exemplo, né? Um exército de um mago lá, de um conjurador que tem gigantes, orques, lobos, tá vendo? Aí ele traz o custo dessa tropa e mostra um exemplo dela se organizando, resgatando do que eu apresentei ali. E é isso, né? O que mais ele traz? E aqui ele traz um procedural, um exemplo de um jogo para ilustrar pra gente um jogo desse de batalha em massa. Que é interessante, mas para mim esse wargame eu já tenho evitado. Agora eu tenho tentado um outro tipo de abordagem, né, que eu já explorei outras vezes e que eu vou trazer aqui eventualmente pra gente trocar um XP. E é isso. Swords and Spells, né? Espada e magia do Gygax pra gente transformar o Dungeons and Dragons em um jogo de um batalha em massa, né? Que foi o avô da caixa Companion do Frank Mentzer, que depois resultou no compilado do material que tem na Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia. É isso. Valeu, galera!